Olá, boa noite. O TN já está no ar. Vamos ver os destaques de hoje. Procurados os criminosos que mataram 2 jovens na Serra. O crime ainda é um mistério para familiares das vítimas. Ciclista é atingido por caminhão e morre em Vitória. Ele estava indo a um banco sacar o FGTS. Homens armados invadem empresa e matam funcionário. A vítima cumpria pena em regime semiaberto. Para a polícia, foi uma execução. Tentou fugir pela água, mas se deu mal. O suspeito estava com drogas e pulou no canal de Camburi para não ser preso. E o problema na hora de marcar consultas no Hospital Infantil de Vila Velha? Um pai teve que ligar mais de 300 vezes até conseguir. Os detalhes agora no TN2. Um crime que ainda é um mistério. Familiares dos jovens mortos na Serra tentam entender o que teria motivado o assassinato. Os amigos voltavam de um jogo de futebol quando foram executados com mais de 20 tiros. As vítimas estavam num carro de aplicativo. Natan Teixeira Celestino, de 19 anos, e Douglas Silva Araújo, de 26, tinham acabado de sair de uma partida de futebol. Embarcaram no veículo conduzido por um motorista de aplicativo e seguiram para Jardim Limoeiro, na Serra. Em frente a este condomínio, no momento em que se preparavam para deixar o veículo, outro carro parou ao lado. Um homem encapuzado já saiu atirando. Cerca de 20 disparos, provocando na hora a morte de Douglas e Natan. O caso dos jovens está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e preso. Para as famílias de Douglas e Natan, a morte dos jovens é um grande mistério. Eu não tive muito contato com o Natan, que eu vi ele poucas vezes mesmo, que eu moro em São Paulo, eu não moro aqui. Sou daqui da Serra, só que tem 10 anos que eu moro em São Paulo. 5 meses depois que nós chegamos de São Paulo, deram uma rajada de tiro na frente de casa também. Nessa história, o único a escapar foi o motorista de aplicativo. Em depoimento à polícia, ele contou que se abaixou no carro para não ser atingido pelos tiros. O caso chegou à Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, que luta junto a departamentos de segurança e por mudanças nas leis para reduzir a insegurança desses profissionais. Nós tivemos aí no último mês 2 audiências públicas na Assembleia, com um projeto de lei aí para que o cadastro pro usuário ele seja tão rigoroso quanto é para o motorista, né? O motorista ele tem que fazer uma conferência de biometria facial. Algumas vezes é solicitado, o aplicativo solicita, então ele tem que comprovar que ele realmente é aquela pessoa que está trabalhando, né? E isso não é cobrado, por exemplo, do usuário. Em todo o estado, segundo a AMAP, cerca de 12 mil motoristas estão cadastrados em aplicativos. A maioria, segundo a associação, acaba por não registrar casos de violência. Geralmente o motorista ele só faz o boletim de ocorrência, né, o boletim unificado, quando ele perde o carro dele, porque ele precisa para acionar seguro, outra coisa. E eu gostaria até de aproveitar o espaço para falar com o motorista, para ele não deixar de fazer a ocorrência, porque esse dado estatístico é importante tanto para nós, né, que somos da associação, da diretoria, mas também para o poder público, porque a partir desse dado a gente consegue cobrar mais atitudes efetivas do poder público. Os corpos dos jovens foram liberados no DML de Vitória ainda pela manhã. O caso já está sendo investigado, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Olha, ainda na Serra, bandidos armados invadiram uma empresa e mataram um funcionário. A vítima cumpria pena em regime semiaberto. O crime deixou todo mundo apavorado. Os tiros assustaram a moradora, que prefere não ser identificada. Ela fazia o almoço quando tudo aconteceu. Foi muitos tiros. Não deu assim para contar, mas que foi muitos, foi. O crime aconteceu pouco antes do meio-dia. Foi dentro do refeitório desta empresa, que fornece alimentos para presídios da Grande Vitória. Ela fica no bairro Novo Horizonte, na Serra, local em que a vítima, identificada como Andeans Smith Sepulcro dos Santos, de 21 anos, trabalhava há 3 dias. Ele era detento e cumpria regime semiaberto na casa de custódia de Vila Velha. Durante o dia, prestava serviços aqui.
e, à noite, dormia no presídio. A Polícia Civil contou que 2 criminosos armados entraram na empresa anunciando um assalto. Em seguida, mandaram todos os funcionários virarem de costas e foram direto em direção à vítima perguntando qual era o nome do rapaz. Já com medo, Andens respondeu que se chamava Tiago. Mesmo assim, os criminosos atiraram e mataram ele. Depois do crime, os suspeitos teriam fugido a pé por essa rua. No local do crime, peritos encontraram diversas cápsulas de diferentes calibres pelo chão. Dr. Rodrigo Sandimori, responsável pelo caso, não quis gravar entrevista, mas descartou a possibilidade de um assalto e garante que o que aconteceu aqui foi uma execução. Até o momento, ninguém foi preso. E um ciclista morreu após ser atingido por um caminhão em Vitória. O acidente aconteceu na Ilha do Príncipe. A bicicleta fiel companheira permaneceu intacta. Já Luciano Bento Pereira, de 43 anos, não resistiu ao impacto da batida e morreu na hora. Segundo testemunhas, Luciano atravessava a Avenida Alexandre Buais, na Ilha do Príncipe, em Vitória, mas com o semáforo aberto para os veículos. O motorista do caminhão tentou desviar, mas Luciano acabou atingido na cabeça pela traseira do veículo. Rodrigo viu todo o acidente. Veio de bicicleta, desceu e a gente vinha de lá, o sinal aberto pra gente. Ele, felizmente, o motorista tirou dele para não bater nele, a traseira acabou acertando a cabeça dele. Infelizmente, veio a óbito. A bicicleta era o único meio de transporte do seu Luciano. Com ela, ele saiu de Porto de Santana, em Cariacica, e queria ir para uma agência da Caixa Econômica Federal para checar se tinha direito ao fundo de garantia. Aqui nesse trecho, o acidente aconteceu. E a família acredita que um problema de visão dele pode ter contribuído. Era bem difícil a gente chegar com a outra, entendeu? E chegar mais com uma, com a outra não. Aí ele é encostado pelo resto por causa disso aí, validei das vistas, entendeu? O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro no local do acidente, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Segundo o batalhão de trânsito, a documentação do condutor estava em dia. Ele foi conduzido ao DPJ de Vitória para procedimento padrão. A família de Luciano estava em choque com tudo o que aconteceu. Isso aí não foi culpa do motorista do caminhão, não. Foi ele, foi culpado. Tipo assim, não é culpado, né? Foi um acidente mesmo fatal, infelizmente. Agora, olha só essa história. Um adolescente foi apreendido depois de pular no canal de Camburi, em Vitória, para tentar fugir da polícia. O menor, que tem 17 anos, pulou da ponte Ayrton Senna, na Praia do Canto, para tentar escapar de uma abordagem da PM. O helicóptero Árpia foi acionado e ajudou nas buscas. Uma lancha também foi utilizada. O suspeito tentou se esconder embaixo da ponte, mas acabou sendo localizado. Durante as buscas foram encontrados 6 pinos de cocaína e um aparelho celular que teria sido jogado pelo menor na água. O adolescente foi detido e levado para a delegacia. Ele afirmou aos PMs que tinha saído da Unip, em Cariacica, onde cumpria pena socioeducativa por tráfico de drogas, mas que estava foragido por ter se recusado a atender um chamado da justiça. Agora vai preso de novo, né? Olha, no próximo bloco, a dificuldade dos pais em conseguir retorno no Hospital Infantil de Vila Velha. Teve um pai, gente, que ligou mais de 300 vezes. Agora, imagens ao vivo do trânsito para você na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A gente volta rapidinho. Há um mês, 100 homens da Força Nacional de Segurança chegaram aqui no estado. A meta era reduzir os índices de criminalidade em 28 bairros de Cariacica. Dados divulgados hoje pelo governo apontam que houve redução no número de assassinatos na cidade. De janeiro a setembro deste ano, mais de 100 assassinatos foram registrados em Cariacica. No ano passado, no mesmo período, foram 124, uma redução de 14%. Mais da metade desses crimes aconteceram nos bairros que contam com a presença da Força Nacional. Os números são da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Apesar da redução do número de homicídios no comparativo 2018 e 2019, no mês de setembro, quando a Força Nacional começou a atuar nos bairros de Cariacica, 10 homicídios foram registrados, um a mais do que no mês de agosto. Está bom? Não está bom, mas já mostra um caminho, né, com um mês de trabalho, que os dados, né, apontam para uma estabilidade, e o esforço agora é que a gente, tal qual os crimes patrimoniais estão despencando, que a gente também consiga alcançar com os homicídios. Nós estamos
definitivamente atuando nos 28 bairros, nas 9 áreas de interesse operacional. Todo dia é enviado uma tabela com os índices de criminalidade, horário, dia da semana, e a Força Nacional ela atua nesses horários de maior índice de criminalidade, porque afinal de contas, de forma lamentável, a gente não tem o efetivo para cobrir as 24 horas do dia. Dos homicídios registrados no último mês, 6 aconteceram em bairros que não contam com a presença do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência. Por isso, as comunidades que são atendidas pelo programa podem ser readequadas. Esses 28 bairros foi a atenção inicial. Nós estamos acompanhando uma possível migração dentro do município de Cariacica ou até mesmo para a região metropolitana. Desde o dia 30 de agosto, a Força Nacional atua em 28 bairros de Cariacica, onde mais de 50% dos homicídios no município são registrados. Diversos casos de mortes violentas no município foram noticiados pelo TN. No último dia 10 de setembro, a estudante Lucenia Amanda Santos, de 14 anos, foi morta a tiros no bairro Nova Rosa da Penha. No dia seguinte, a operadora de telemarketing Maiara de Oliveira, de 26 anos, foi assassinada na frente da filha, de 4, em Antônio Ferreira Borges. E o último caso que chamou a atenção de todos foi o homicídio do jovem Eric de Souza Casati, de 17 anos, esfaqueado pelo ex-padrasto. Se você for estudar esses 10 crimes, você vai verificar que era impossível a Força Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil imaginar que ia acontecer esses crimes, porque eles são programados. A expectativa do coordenador do programa Em Frente Brasil é de redução dos números de crimes violentos na cidade. Que esses criminosos, em especial os homicidas, sejam levados à justiça. A gente sabe que a gente está fazendo o nosso trabalho e desde o começo a gente tem pedido o quê? Que a comunidade nos ajude. Olha, e por falar em Cariacica, esses 2 homens que aparecem aqui no LED estão sendo procurados pela polícia. Eles são acusados de serem os autores do assassinato do estudante Eric Souza Casati, de 17 anos. O crime aconteceu há uma semana no bairro Santa Luzia, em Cariacica. Os criminosos invadiram a casa do jovem e esfaquearam a avó dele, a mãe e também o namorado dela. Um dos criminosos é Felipe Ted Cristo Calef, de 32 anos. Era o ex-companheiro da mãe da vítima. Ele não aceitava o fim do relacionamento e por isso teria levado o amigo Diego Mendes Quaresma, de 36 anos, para ajudar a cometer o crime. Os suspeitos já têm passagens pela polícia e quem tiver qualquer informação sobre os criminosos deve ligar para o Disque Denúncia 181. Você já se imaginou ligando 333 vezes para marcar uma consulta? Pois é. Essa foi a quantidade de vezes que um pai ligou até conseguir um retorno no Hospital Infantil de Vila Velha. A Vanessa é a mãe do Miguel, que tem apenas 6 anos. O menino nasceu com encefalopatia crônica e, por isso, precisa de acompanhamento neurológico. E, pelo menos de 3 em 3 meses, deve ir ao especialista. Ou deveria, já que faz 1 ano que a família tenta marcar uma consulta sem sucesso. A última consulta foi mês 9 do ano passado. E quando a gente vai lá reclamar, perguntar, eles pegam o nosso nome, o número de telefone e ficam de retornar e nunca retornam. A situação também está difícil para Eliana. A filha, Axa, de 16 anos, teve um AVC aos 13 e precisa ir ao hospital com frequência. A sua última consulta no IMABA foi em maio e ela deveria retornar no mês passado. Fala que é pra gente ligar, antes era pra gente, a gente conseguia lá tudo, saía do consultório já conseguia marcar cá fora. Infelizmente agora não estamos conseguindo mais. Ou a gente por telefone. Telefone ontem eu liguei a manhã inteira, liguei à tarde, meu esposo ligou e a minha sobrinha também ligou. Infelizmente não conseguimos. Assim, falar, o ramal do paciente está sem atendimento. E aí manda ligar depois e a gente tenta fazer. Até pouco tempo atrás, quem ia ao IMABA, as mães que iam levar os filhos para alguma consulta, conseguiam remarcar uma nova consulta lá na recepção mesmo. Só que agora é tudo feito pelo telefone. A gente vai entrar em contato aqui com o IMABA para saber, para ver se eles nos atendem ou até mesmo quanto tempo a gente vai esperar. Bem-vindo ao Hospital Infantil de Vila Velha. Digite 1 para marcação de consultas. Tentamos 4 vezes
e a mensagem foi a mesma. A conexão do usuário está ocupada. Pois é, 4 tentativas, só que a conexão com o usuário, para poder marcar a consulta o tempo todo, ocupada. No IMAB encontramos com o José, que depois de 3 meses conseguiu agendar a consulta para a filha. Foram mais de 300 ligações até conseguir a marcação. Mais de 3 meses, né? Minha esposa tentou ligar várias vezes, exatamente 333 vezes para tentar falar com o hospital, para agendar, é difícil. O bom é que o caso dela é só um acompanhamento, é mais tranquilo, mas para quem precisa mesmo, é mais complicado. O TN já mostrou o martírio de outros pais para conseguir agendar uma consulta há menos de um mês. E pelo visto o problema não foi resolvido. Os pais continuam insistindo pelos filhos, só que revoltados e indignados. Antes era mais fácil, mas agora está muito difícil de conseguir as coisas lá no IMABA. Fragilizado, né, diante de imposto que a gente paga, tudo que a gente faz e não tem aquele retorno imediato, né? É de revoltar, né? Olha, a direção do IMABA disse que as consultas de retorno de neurologia devem ser agendadas por telefone pelos pais ou responsáveis. A agenda é aberta todas as primeiras quartas-feiras do mês. Sobre a demora no atendimento, não houve resposta. O senador capixaba Marcos Duval já teve alta depois de ficar internado na UTI. Ele havia sido levado às pressas para o hospital na última terça-feira por causa de uma dor no peito. O senador passou por exames de cateterismo que afastou a necessidade de cirurgia. Ele permanece de repouso em casa e deve voltar às atividades do Senado na semana que vem. A seguir, a gente fala de futebol. Como será que estão os últimos preparativos para a Copa do Mundo Sub-17 que vai acontecer aqui no estado? Você vê agora imagens do trânsito na Ponte da Passagem. A gente já volta. Falta pouco para começar a Copa do Mundo Sub-17 no Brasil. E o jogo de abertura será aqui em Cariacica, no estádio Kleber Andrade. Hoje teve uma visita técnica para acertar os últimos detalhes. Faltando 24 dias para o primeiro jogo, as reformas no estádio seguem em ritmo acelerado. A principal novidade é a instalação do placar eletrônico, que deve ser concluída em 10 dias. Está tudo acertado com a FIFA, daquilo que nós vamos entregar até o dia 27, quando a gente vai ter o primeiro jogo aqui de abertura aqui no estado do Espírito Santo, então está indo tudo muito bem. É um estádio sustentável, nós já aproveitamos a água de chuva, vamos agora usar energia solar, então o estádio que está numa visão moderna, tá certo? Do uso dos recursos naturais, recursos próprios do governo do estado, e ele vai ser entregue à população capixaba numa condição muito mais adequada e muito mais bonita. O gramado do estádio também está passando por transformação. A grama utilizada vai ser uma mistura de natural e sintética, o que vai ajudar na resistência, já que 2 partidas serão disputadas no mesmo dia durante a competição. Isso acontece muito em gramados na Europa, né? Então nós vamos ter um gramado do Kleber Andrade no estado do Espírito Santo com porte de gramado da Europa, e com isso o que vai acontecer? Nós vamos ter mais jogos e a grama vai sentir menos. Outras melhorias também foram feitas. O banco de reservas agora fica no meio de campo. Os banheiros estão em reforma e os acessos às arquibancadas receberam vegetação rasteira. O investimento ficou em torno de 15 milhões de reais. Esse investimento já seria feito independente da Copa do Mundo. É lógico que a Copa do Mundo também vai tirar proveito, tá, dos investimentos que a gente está fazendo, mas esse é um investimento para os clubes capixabas e para a sociedade capixaba. Vai melhorar o turismo, vai melhorar as relações comerciais, a ocupação dos restaurantes, dos hotéis, das pousadas, e vai ser uma oportunidade também para que a gente possa incentivar cada vez mais o esporte no estado do Espírito Santo. A Copa do Mundo Sub-17 começa no próximo dia 27 e termina no mês de novembro. E a gente fica por aqui. Muito obrigada por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite para você e até amanhã.